Antes de começar, respire fundo, silencie o coração e permita que esta mensagem fale com você. Ao longo da história, Deus levantou homens e mulheres que não buscavam aplausos, mas carregavam uma presença. Homens e mulheres que não pregavam para agradar, mas para despertar. Homens e mulheres cuja voz não vinha apenas da boca, mas do espírito. Hoje, você vai conhecer a história de John G. Lake, uma história que nos lembra que o verdadeiro avivamento não começa em multidões. Começa em um coração rendido. Você está no canal Vozes do Reino, onde cada mensagem carrega propósito e cada voz aponta para o reino de Deus. Ouça com atenção, porque esta não é apenas uma história do passado. É um chamado para os nossos dias. John G. Lake é uma das mais impactantes histórias do cristianismo, marcada por ousadia, entrega total e uma confiança absoluta no poder de Deus. Nascido no Canadá em 1870 e criado nos Estados Unidos, Lake viveu desde cedo em um ambiente de sofrimento, especialmente por causa das constantes doenças em sua família. Essa realidade o levou a buscar intensamente a Deus, não apenas por consolo, mas por manifestação real do seu poder. Antes de se tornar um homem conhecido pelos milagres, John G. Lake era um empresário bem-sucedido. Ele chegou a conquistar estabilidade financeira e reconhecimento no mundo dos negócios, mas havia um vazio dentro dele que nada material conseguia preencher. Foi então que sua jornada de fé tomou um rumo decisivo. Ao testemunhar curas sobrenaturais e estudar as Escrituras com profundidade, ele foi confrontado com uma verdade que mudaria sua vida. O mesmo poder que operava nos tempos bíblicos ainda estava disponível. Lake decidiu abandonar tudo, carreira, segurança e conforto, para viver integralmente para Deus. Sua fé não era teórica, era prática. Ele não apenas acreditava em milagres, ele os vivia. Um dos momentos mais marcantes de sua vida foi quando recebeu o batismo no Espírito Santo, uma experiência que, segundo seus relatos, o revestiu de poder e autoridade espiritual. A partir daí, sua vida se tornou um canal constante de cura divina. Ele foi missionário na África do Sul, onde enfrentou epidemias, pobreza extrema e grande oposição. Durante esse tempo, milhares de pessoas foram curadas por meio de suas orações. Há relatos de que ele enfrentou doenças contagiosas com uma fé tão firme que confiava plenamente na proteção divina. Em um episódio conhecido, durante uma epidemia, ele colocou em prática sua fé de forma radical, demonstrando que acreditava que a vida de Deus nele era maior do que qualquer vírus ou enfermidade. Ao retornar aos Estados Unidos, John G. Lake fundou as Salas de Cura, em Spokane, cidade que ficou conhecida como um dos lugares mais saudáveis do país naquela época, devido ao impacto do ministério de cura que ele liderava. Pessoas vinham de todos os lugares em busca de ajuda, e muitos testemunhavam transformações profundas, físicas, emocionais e espirituais. Mas o que realmente definia a vida de John G. Lake não eram apenas os milagres, e sim sua intimidade com Deus. Ele ensinava que o segredo do poder estava na comunhão constante, na vida de oração, no jejum e na entrega total. Para ele, fé não era apenas acreditar, era viver de forma alinhada com o reino, permitindo que o Espírito Santo fluísse sem impedimentos. Sua mensagem continua ecoando até hoje. Deus não mudou. O poder que operava em Jesus e nos primeiros discípulos ainda está disponível para aqueles que estão dispostos a pagar o preço da consagração. Ele não foi apenas um homem que falou sobre fé. Ele foi um homem que viveu a fé em sua forma mais pura. John G. Lake não ficou conhecido apenas por sua pregação, mas principalmente pelos milagres extraordinários que marcaram seu ministério e impactaram multidões. Sua vida foi um testemunho vivo de que a fé ativa pode liberar o poder de Deus de forma sobrenatural. Um dos relatos mais conhecidos
Aconteceu durante uma epidemia na África do Sul, possivelmente de peste bubônica. Enquanto muitos tinham medo de se aproximar dos doentes, Lake avançava em fé. Em uma ocasião, cientistas quiseram testar sua convicção. Eles colocaram espuma contaminada com a doença em sua mão e observaram ao microscópio. Segundo o testemunho da época, os germes morreram ao entrar em contato com seu corpo. Para Lake, isso não era um espetáculo, mas uma prova de que a vida de Deus nele era maior do que qualquer enfermidade. Outro milagre marcante foi a cura de pessoas consideradas desenganadas pela medicina. Há registros de paralíticos voltando a andar, cegos recuperando a visão e pessoas com doenças crônicas sendo completamente restauradas após oração. Ele não fazia campanhas elaboradas. Muitas vezes, apenas impunha as mãos com fé simples e autoridade espiritual. Em Spokane, nos Estados Unidos, onde ele fundou as salas de cura, milhares de curas foram documentadas. A cidade chegou a ser reconhecida como uma das mais saudáveis do país naquela época, devido ao impacto direto do ministério de Lake. Pessoas vinham de todos os lugares buscando ajuda, e havia uma equipe treinada por ele que orava continuamente pelos enfermos, resultando em inúmeros testemunhos de milagres. Um caso muito citado é o de uma mulher com câncer em estado avançado. Após oração persistente, ela foi completamente curada, contrariando todos os diagnósticos médicos. Esses acontecimentos não eram raros no ministério de Lake. Eram frequentes, quase rotineiros. Mas talvez o mais impressionante não fossem os milagres em si, e sim a forma como eles aconteciam. Lake ensinava que qualquer pessoa, vivendo em santidade, fé e comunhão com Deus, poderia se tornar um canal do poder divino. Ele não centralizava os milagres nele mesmo, mas treinava outros para viverem essa mesma realidade. Os milagres que acompanharam sua vida não foram apenas sinais de poder. Foram provas de uma vida totalmente rendida a Deus. E a mensagem continua ecoando. O mesmo Deus que operava através de John G. Lake ainda está pronto para agir hoje, através de quem decide crer e se entregar completamente. John G. Lake também enfrentou muitas perseguições ao longo da sua caminhada de fé. E isso faz parte da própria marca de uma vida que decide viver no sobrenatural. Quando ele começou a operar em milagres, especialmente curas divinas, nem todos aceitaram isso com facilidade. Muitos líderes religiosos da época viam seu ministério com desconfiança. Havia críticas, acusações e até oposição direta, porque o que ele vivia quebrava padrões religiosos tradicionais. Ele não se encaixava em estruturas. Ele carregava uma fé viva, que confrontava sistemas. Na África do Sul, além dos desafios espirituais, ele enfrentou perseguições culturais e sociais. O trabalho missionário naquele tempo não era fácil. Havia resistência de autoridades locais, dificuldades com doenças, pobreza extrema e até perigos físicos. Mesmo assim, Lake permaneceu firme, movido por uma convicção profunda de que Deus o havia enviado. Nos Estados Unidos, sua atuação nas salas de cura também gerou controvérsias. Algumas pessoas duvidavam dos milagres e tentavam desacreditá-lo. Em certos momentos, houve investigações e questionamentos públicos sobre as curas. Mas, ao mesmo tempo, muitos médicos e testemunhas confirmavam que algo sobrenatural realmente estava acontecendo. Além das perseguições externas, ele também enfrentou perdas pessoais. Sua própria esposa faleceu durante o período missionário na África, o que foi um golpe profundo. Mesmo assim, ele não abandonou sua fé. Pelo contrário, se tornou ainda mais dependente de Deus. A vida de John G. Lake mostra que viver pela fé não significa a ausência de oposição. Significa permanecer firme mesmo quando ela vem. Ele entendia que perseguição não era sinal de fracasso, mas muitas vezes evidência de que estava avançando no propósito certo. E isso deixa uma mensagem forte.
Quem decide viver uma fé verdadeira, inevitavelmente será confrontado, mas também verá Deus se manifestar de forma poderosa no meio de tudo isso. A vida de John G. Lake é um convite vivo para uma geração que deseja mais de Deus, mais da sua presença e mais da manifestação do seu poder. Se esta mensagem falou com você, não ignore o que o Espírito está fazendo em seu coração. Deus ainda procura homens e mulheres dispostos a viver uma fé verdadeira. Não uma fé confortável, mas uma fé que transforma. Se você deseja continuar ouvindo mensagens que despertam, fortalecem e apontam para o reino de Deus, inscreva-se no canal Vozes do Reino. Deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas. Ative o sino para não perder nenhum conteúdo novo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Aqui, cada voz tem um propósito. Cada mensagem carrega um chamado. E tudo é para a glória de Deus. Que o reino fale, que o Espírito conduza e que sua vida seja transformada.